paz do Senhor Jesus, para os meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui reunidos nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical, onde estaremos aprendendo um pouco mais sobre a pessoa bendita de Jesus, o homem perfeito. Nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus, o homem Jesus, mostrar as qualidades desse ser que existiu, que reinou e que viveu entre nós para a glória de Deus. Eu assistindo aqui o nosso irmão David louvando a Deus, nós podemos sentir a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, e é muito importante, irmão, vermos nossos irmãos nesse período que não só a igreja, mas que toda a população da nossa nação está passando por esse momento difícil. Só vemos coisas que nos aborrece, que nos entristece, que nos angustia. Então nós resolvemos fazer esta live para nós compartilharmos as coisas boas de Deus para a vida dos nossos irmãos, para que nós possamos ter alegria, gozo, esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós vamos estar neste momento orando para que Deus abençoe, como já tem abençoado, mas que abençoe mais os nossos trabalhos para a glória de Deus. Eu quero já agradecer a todos os irmãos que estão ligados conosco, que estão aí participando de alguma maneira, de alguma forma, um em casa. Acredito que tem algumas pessoas que não podem deixar de trabalhar, como segurança, nosso irmão Orandi, que deve estar no seu trabalho, também nos assistindo. Para todos os nossos irmãos aí, um grande abraço do vosso pastor, que Deus abençoe. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Depois eu quero convidar os irmãos, a igreja que está do outro lado aí, nas suas casas, junto com o seu esposo, com a esposa, com os filhos, com os parentes, ou até sozinho mesmo, Vamos orar. Está louvando a Deus com o hino da nossa harpa cristã, de número 400, para a glória de Deus. É um hino que nos fala da vida do Senhor Jesus Cristo, deste homem perfeito, qual nós amamos, qual nós adoramos. Oremos ao Senhor, curvemos a nossa cabeça neste momento, para a glória do Senhor Jesus. Excelentíssimo Deus, mestre da nossa alma, nós estamos aqui, Pai querido, para Deus compartilhar com nossos irmãos a Tua santa e gloriosa palavra, que o Teu Espírito, Senhor nosso Deus, possa, Pai, manifestar a glória na vida deles, na sua casa, meu Senhor, no seu trabalho, onde quer que eles estejam neste momento, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a conhecer melhor a Tua palavra, a entender, meu Senhor amado, todos os escritos, meu Pai amado, para a glória do Teu nome. Nesta manhã também, Senhor, eu sei que Tu tens poder curador para curar toda enfermidade que alguém porventura esteja sentindo, meu Senhor, nesta manhã de domingo especial, quando nós marcamos este encontro com a Tua igreja, Senhor. Esteja conosco, nos abençoando, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Convido os meus queridos e amados irmãos para nós louvarmos o Senhor com o hino de número 400 da nossa harpa cristã, E eu quero, perguntar aos irmãos se o áudio está de uma maneira boa, os irmãos estão entendendo, porque nós vamos estar louvando a Deus neste momento em nome do Senhor Jesus, com o hino 400 da nossa harpa. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o
mal não temerei. Em Jesus, sua graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho a salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. Eu quero convidar para nós lermos a nossa lição nesta manhã de domingo, a lição de número 12. Os irmãos que têm aí a sua revista, que possa compartilhar com os irmãos em sua casa. Nós vamos falar nesta manhã um pouco sobre Jesus, o homem perfeito. Eu glorifico ao Senhor Deus Todo-Poderoso por essa oportunidade que o Senhor nos concede, né? Diante de tantas coisas ruins que as pessoas usam através do celular, através, né, da internet, usa para fazer o mal, usa para fazer coisas que prejudicam, eu glorifico a Deus que nós podemos utilizar esta grande ferramenta, benefício da obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quero pedir aos irmãos desde já perdão por alguma falha, né? É a primeira vez que nós estamos aqui fazendo esta live, mas eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar. Então, irmãos, 22 de março de 2020 é um dia marcante para nós. É um dia que nós, pela primeira vez, a Igreja Assembleia de Deus do Castelo, ou seja, Ministério Despertando e Salvando Vidas, faz uma live através da internet para todos os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus e para outros irmãos que são de outras igrejas também que estão nos acompanhando nesta manhã. Então é um dia marcante para nós, 22 de março de 2020, e essa lição de hoje, o tema é Jesus, o homem perfeito, né? Glória a Deus, não existe nenhum homem perfeito que não seja Jesus Cristo, nosso Salvador. O texto áureo nosso é Lucas capítulo 2, versículo 52, diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Logo nesse primeiro versículo aqui, nós vamos ver a humanidade de Deus e a sua divindade, né? Como diz aqui na palavra do Senhor em Lucas 2, 52. A verdade prática que hoje está aqui na nossa lição é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós temos aqui a leitura diária, né, de segunda a sábado, e os irmãos devem fazer em suas casas. Aquele irmão que não tem a sua revista de escola bíblica dominical deste trimestre, está falando aqui sobre a raça humana, a origem, queda e a redenção. Você abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52, porque nós vamos ler juntos agora, para a glória de Deus, com base no nosso comentário da nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Versículo 40
do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andando e caminhando de um dia e procurando-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilhavam-se. Disse-lhe sua mãe: filho, que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele lhes disse: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito a sua mãe, guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Amém, irmãos? Esta é a leitura desta manhã e queremos que o Espírito Santo de Deus venha envolver toda a igreja, venha envolver todos os nossos irmãos para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso comentário, a nossa introdução, nós vamos aqui estar lendo para a glória do Senhor Jesus, né? E ainda não podemos ter a participação dos irmãos, mas quem sabe no outro momento nós vamos fazer uma escola bíblica onde teremos as participações com nossos irmãos. A introdução diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Eu dou uma paradinha aqui, irmão, para dizer o seguinte: encarnação, Jesus, ele encarnou. Isso não é diferente completamente de reencarnação, cujos os espíritas, aqueles que acreditam na reencarnação do homem que morre e reencarna novamente, não é isto. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que Jesus encarnou, quer dizer, de espírito tornou-se carne. Apresentaremos a Jesus como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nessa parte que diz que Jesus era semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Porque diz a Bíblia que Jesus em tudo foi tentado, em nada pecou. Então todas as suas aflições que você passa, todas às vezes as tristezas, dores, né? E as necessidades que hoje a gente passa, Jesus passou. Isso era necessário para que ele pudesse saber o que realmente a humanidade sente nesses momentos aqui na face dessa terra, momento de opressão, momento de luta. E Jesus sabe muito bem o que você passa, o que nós passamos aqui, que não é fácil. Quando o pecado vem, né, tentar bater na nossa porta, o quanto você tem que resistir, né, a força que você tem que fazer. Eu acredito até que, né, ele, ao chegar ao céu, né, apenas aqui uma conjectura, né, que Jesus falou com o Pai: ó Pai, não é fácil não,
É muito difícil. É muito difícil estar naquela carne pecaminosa. É muito difícil resistir. Né? Por isso, né, eu quero estar com eles. Eu quero estar junto deles, preciso ajudá-los. Então, na oração de Jesus, ele diz que estaria conosco todos os dias para nos ajudar através do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, continuando aqui, que em tudo ele é semelhante a nós, exceto quanto ao pecado, porque Jesus não pecou. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas, uma jamais eliminou a outra. E por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essas maravilhosas, imprescindíveis doutrinas bíblicas e sagradas. Nós já sabemos, porque temos ensinado para os irmãos, temos sido claro na palavra de Deus, que existem pessoas que não acreditam, né, que Jesus Cristo ele sofreu como homem. Nós sabemos disso. E há pessoas até que limitam, diz que ele era apenas 100%, 50% homem, 50% Deus, que é uma mentira muito grande, tá? Mentira muito grande, porque Jesus era 100% homem, 100% homem, com exceção do pecado, tá? Porque na verdade, apesar do homem estar neste corpo sujeito ao pecado, ele não precisa pecar, não precisa pecar. Por isso a palavra de Deus nos diz vigiar e orar. E Jesus era 100% Deus. Nós vamos ver aqui que apesar de Jesus ter encarnado e tornado um homem, não deixou de ser divino, não deixou de ser Deus. O ponto 1, Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano, perfeitamente divino. Ele era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, o primeiro ponto aqui vai nos falar de Jesus como verdadeiro Deus, que é a sua parte divina, a parte gloriosa. Apesar de ser parte homem, como falei, e parte Deus, não significa que ele era meio cada um. Significa que ele era totalmente homem e totalmente Deus. Então, aqui, o ponto 1 aqui diz a sua eternidade para com o Pai. Quando nós falamos, irmãos, de eternidade, falamos de algo que nunca para, né? Falamos de algo que nunca termina. E a Bíblia vai nos dizer que Cristo vivia com o Pai na eternidade, ou seja, ele estava com o Pai, sempre viveu com o Pai. Aqui está dizendo o Senhor Jesus como o unigênito de Deus. Então quero aqui dizer para os irmãos o seguinte, como unigênito de Deus, não significa que Cristo Jesus, ele foi em um momento criado, tá? Não significa que Cristo foi um ser criado por Deus, porque disse ele ser unigênito, primeiro e único Filho de Deus. Mas significa, ou seja, refere-se a um relacionamento íntimo com o Pai, tá? O Senhor Jesus como o unigênito de Deus. Não somente ele é eterno, ele não tem princípio, ele não tem fim, assim como Deus, como também o Pai, na sua própria eternidade. Isaías capítulo 9, versículo de número 6, ele vai nos declarar isso aí. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade de ler com os irmãos que têm a sua Bíblia aí, 9, versículo número 6, e que vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe
da paz. Então a gente vê aqui que quando o profeta Isaías fala, referindo a Jesus Cristo, ele diz que ele é o Pai da eternidade, significa que ele sempre existiu. Inclusive o Senhor Jesus, ele deixa transparecer na palavra de Deus que a sua lembrança daquela glória que tinha com o Pai, sempre lembrava disso entre as linhas, nas suas orações, nas suas palavras com os seus discípulos e apóstolos, e a gente vê que Jesus lembrava daquela eternidade, daquela glória sublime que tinha no alto. Por isso, eu leio com os irmãos aqui, João 17, versículo 5, que vai nos confirmar isso que eu estou dizendo para os irmãos. 17, versículo 5, os irmãos podem assim ler também e imaginar esse momento de Jesus. Todo minuto, Jesus aqui na terra, ele não se arrependeu do que ele veio fazer. Fez com firmeza, fez com convicção e fez por amor, mas não deixava de lembrar daquela glória que tinha com o seu Pai. Na oração sacerdotal, que Jesus agora ora pela sua vida, ora pelos seus discípulos, seus apóstolos, e ora por toda a igreja que viria futuramente ser criada, no versículo 5, olha só o que ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele sempre estava lembrando deste momento tão glorioso, daquela glória que ele tinha com o Pai na eternidade, irmãos. Coisa maravilhosa de Deus. Lembrar os irmãos que a terra, ela foi criada pelo homem, para o homem, tá? O homem, um ser humano. Porque o espírito, na verdade, a parte espiritual, ele não precisa da terra, não precisa dessas coisas efêmeras aqui, né? Essas grandezas que nos atrai aqui, como a terra, como a floresta, como o mar, como carro, como trabalhos, como coisas pessoais. Isso aí é tudo uma atração para a nossa carne. A carne usufrui disso aí, mas a nossa alma, nosso espírito, ela usufrui de outra coisa muito importante, das coisas espirituais de Deus. É por isso, irmãos, que um dia esse céu, essa terra não existirá mais, porque nós não seremos mais carne, não seremos mais um ser humano nessa carne aqui, ela será transformada. Então, quando formos transformados, o Senhor nos dará um lugar para que o nosso corpo, assim celeste, irá habitar eternamente e para sempre. Então, a pessoa eterna de Jesus, ela existiu desde o passado. Nós vemos, desde o livro de Gênesis, né, a palavra de Deus, o Senhor, né, quando foi criar tudo que existe, invocando, sempre falando de uma outra pessoa, né, uma pessoa que estava ao seu lado sempre, né? Façamos o homem a nossa imagem, como a nossa semelhança. Então é lindo nós compreendermos a palavra de Deus. O ponto 2 diz assim: os seus atributos, grandezas e perfeições. Então eu pergunto agora para os meus queridos e amados irmãos, uma pergunta: o que é atributo? O que é atributo? Você parou para pensar o que é um atributo? Aqui nós vamos estudar hoje dos atributos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Atributo é aquilo que é seu, aquilo que marca você. É aquilo que, se você não tivesse, você não seria quem você é. Alguns atributos de Jesus nós vamos ver aqui então na nossa lição. Então, atributo, irmãos, é aquilo que marca a sua vida, aquilo que diz quem você é, né? São os atributos.
E diz assim: Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, e sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Amém? Então, deixa eu dizer para os amados irmãos aqui, o nosso comentarista, ele nos conta aqui de 5 atributos de Deus. 5 atributos de Deus. 5. Nós temos aqui a vida, imutável, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Então nós temos aqui esses 5 atributos da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso. É claro que, se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver que Deus tem outros atributos, muitos outros atributos, mas aqui ele limita a dizer esses 5 atributos. A vida é um atributo, né? A vida não é só um dom, mas é um atributo, porque Deus é o doador da vida, ele é a vida, ele dá vida a alguém, ele tem essa capacidade, só ele tem essa capacidade da vida para alguém. Então aqui, por isso, o comentarista vai dizer: Jesus Cristo é a fonte da vida. Ele tem a vida em si mesmo, ou seja, ele é o dono da vida, ele nos dá a vida para que nós possamos viver aqui em paz para a glória de Deus. Diz aqui que outros atributos de Deus, como grandeza e perfeição, que ele é imutável. Jesus, ele não muda. Quando nós falamos de imutável, nós lembramos que Jesus não mente, Deus não mente. Quando Deus falou que ele faz, ele faz. Quando Deus falou que ele tira, ele tira. Como Deus falou que ele pune, ele vai punir. Nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada. Ele não muda. Ele disse: eu vos abençoarei por onde quer que fores. Então, segundo a sua palavra, o Senhor abençoa. O Senhor falou: mandarei chuva sobre os bons, sobre os maus, e o Senhor tem cumprido a sua palavra. Ele não muda de maneira nenhuma. Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai nos dizer isso. Também ele é onipresente. Os irmãos já sabem que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus, irmãos, mais ninguém tem essa capacidade. Só o Senhor Deus tem o poder para atender a todos ao mesmo tempo, porque Ele está aqui comigo, está aí com você na sua sala, está aí no seu trabalho, está aí no seu quarto, está aí na rua contigo. Jesus está em qualquer lugar através do seu Espírito, né? Através do teu Espírito. O profeta Isaías diz: a terra está cheia da tua glória, aleluia, os céus está cheio da tua glória, tudo que há está cheio da tua glória, tá? Então, ele é também onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não há nada que nós possamos esconder de Deus Todo-Poderoso, né? E também ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então, meus queridos e amados irmãos, nessa glória de Deus, nesta manhã, eu pergunto aos irmãos da seguinte maneira: qual desses atributos aqui nós podemos ter? Desses 5 atributos que foi colocado aqui nesta revista nossa, como a vida, a imutabilidade, a onipresente, onisciente, onipotente. Qual desses nós, como servo de Deus, podemos ter? Pare e pense. Podemos ter onipotente? Não. Podemos ser onisciente? Não. Podemos ser onipresente? Não.
Podemos ser imutáveis? Não. Podemos dar a vida? Sim, nós podemos dar vida em certas ocasiões, em certo momento. Isso é um atributo que nós recebemos da parte de Deus também. Como, por exemplo, alguém que estava pronto a tirar a sua vida, e você entra com aquela palavra, tá? E aquela palavra entra no coração dessa pessoa, ela aceita essa palavra. Então nós dizemos assim, alguém fala assim, você salvou a minha vida. Quando você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus para pregar a palavra para a pessoa que estão lá, né, no vale da sombra da morte, perdidos sem Deus, o Espírito Santo te usa como instrumento. Isto é um atributo de Deus, salvar a vida. Salvar a vida com o intuito de levar no céu é só Jesus Cristo, né? Só Jesus pode levar o homem para o céu. Mas o Senhor compartilha conosco esta bênção de dar vida para as pessoas, de transmitir a vida para a pessoa. Tem pessoas que estão do nosso lado, só transmite coisas ruins, só morte, só coisas que nos tira, né, o nosso ânimo. E nós falamos do amor de Deus, da graça do Senhor, a sua palavra, né, a sua oração, ela consegue transmitir a vida, despertar na pessoa a glória de Deus. Então compreenda, irmãos, que não é a vida, né, que nós transmitimos que vai salvar. Quem salva é Jesus, nós mais, mas nós participamos desta glória, diferente dos outros atributos da parte de Deus. Como, por exemplo, um atributo de Deus, grande de Deus, o amor. Mas este atributo ele compartilha conosco também. Nós temos que amar os nossos irmãos, amar as pessoas, assim como Cristo ama, aleluia, o ser humano na face dessa terra. Então é um outro atributo de Deus que ele nos divide conosco. Então nós compreendemos pela palavra de Deus, inclusive nós aprendemos na teologia que existe atributos comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são justamente aqueles que só pertencem a Deus e mais ninguém, tá? E aqueles comunicáveis, como estou falando aqui, né, a condição de sermos usados para dar vida às pessoas, a igreja mesmo, né, é usada para isso, o amor de Deus. Então isso são atributos comunicáveis que nós temos que usar assim para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Lembrando aqui o seguinte, irmãos, nós temos falado isso e nós aprendemos isso desde quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, que o diabo, adversário das nossas almas, ele não tem nenhum desses atributos. Ele não pode dar vida a ninguém. Ele não pode acrescentar um minuto sequer na nossa vida. Porque quando falamos de vida, quem dá a vida é Deus. Só Deus pode tirar a vida, mais ninguém. Inclusive aproveito a oportunidade para dizer o seguinte: nesse caos que temos passado aqui nesses últimos dias, com medo de doença, muitas pessoas com medo da morte, medo de ser acometido por essa enfermidade e tudo mais, nós, como servo de Deus, acreditamos que a vida está na mão de Deus. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Se algo acontecer, porque Deus permite que aconteça. Nós, como bons cristãos, como bons cidadãos, devemos cumprir a nossa parte, porque nós não deixamos de orar, nós não deixamos de transmitir a palavra de Deus, nós não deixamos de vigiar, inclusive muito mais agora. Eu acredito até que muitos se tornarão muito mais crentes a partir de agora, quando nós voltar com mais força, com mais vontade de trabalhar. Sabe por quê? Porque isso é o princípio das dores e vai acontecer muitas outras mais. É necessário que aconteça para que Cristo volte. Você não quer que Jesus volte o mais rápido possível? Então é necessário que aconteça a peste, a fome, a perseguição, os terremotos, as guerras, e firme nós vamos conseguir
para a glória de Deus. A Bíblia nos vai dizer o seguinte, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, outro ponto aqui, irmãos, é o ponto de número 3. Deixa eu virar aqui minha folha. Atributos. Agora vamos falar o ponto: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Existe o versículo da Bíblia, irmãos, inclusive está registrado aqui, Filipenses capítulo 2, em versículo de número 5 ao 11. É muito importante que nossos irmãos aprendam este versículo. Guarde no coração este versículo, não só agora, mas para a sua vida inteira, porque tem um segredo muito grande aqui, e um segredo que, se as pessoas descobrissem, seriam melhores crentes, seriam melhores pastores, seriam melhores servos de Deus. Que é um ensinamento. Ele ensina o seguinte, da humildade. Jesus nos ensina a humildade. Significa que ele tinha tudo, mas não demonstrou a ninguém o que ele tinha. Ele não se gabou do que ele tinha, ele mostrou quem ele era, mas não mostrou a sua glória, não se gabou daquilo que ele tinha com o Pai. Ele apenas mostrou, como eu disse para os irmãos, de tudo que ele tinha, do que ele deixou para vir aqui na terra. Isso demonstra um grande amor de Deus. A gente pensa assim, deixou aquilo tudo por causa de mim? Hoje mesmo nós ouvimos isso, às vezes, de um irmão, de uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Às vezes nós deixamos de fazer algumas coisas nossas, vamos visitá-los, e depois ele comenta, poxa, o pastor, meu irmão, veio aqui na minha casa, deixou de trabalhar, né? Ele veio aqui no hospital orar por mim, como eu sou importante, né? E é isso mesmo, Jesus deixou isso para nós. Então esse versículo é muito importante para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa carreira aqui na face da terra. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Tá vendo aqui que nós falamos antes? Apesar que Jesus, ele ter encarnado, se tornado carne, se tornado homem, humano, tá? Ele deixou a sua glória, esvaziou da sua glória. Então, irmãos, o que significa esvaziar da sua glória? Ele não deixou de ser Deus, mas esvaziou da sua glória. É como o príncipe que sai da tua terra, né? E sai, né, andando pela sua cidade ou por outras terras distantes, em que as pessoas olham para ele e dizem, é uma pessoa simples, às vezes nem o conhece, né? Às vezes nem o conhece, porque a glória não acompanha ele, mas dentro do seu coração, ele não deixou de ser um príncipe, não deixou de ser um rei, ele sabia quem ele era. Então esse significado de esvaziou da sua glória e não da sua divindade de ser um Deus, significa que ele perdeu alguns privilégios para com Deus. Isso era necessário para que ele pudesse estar aqui nessa terra, né? E um dos privilégios, antes de lermos aqui, que Jesus ele perdeu ou deixou, né? Deixou naquele momento como ser humano, esses 33 anos de Deus aqui, era a tua onipresença. Jesus deixou de ser onipresente, tá? Por quê, irmãos? No momento que ele assumiu, ele encarnou, tomou carne, este corpo mortal, este corpo ficou limitado. Então isso é uma coisa que ele perdeu este privilégio. Ele era onisciente, ele sabia de tudo que acontecia, mas ele não podia estar presente ali, tá? Com o corpo
porque ele estava preso. Isso mostra que Jesus, ele não tinha todos os privilégios, então ele deixou este privilégio, alguns deles deixou. Agora os outros, nós vemos na Bíblia Sagrada como onipotente. Você vê Jesus fazendo todo o poder, tudo, tá? Diz tudo, ele fazia tudo, fez tudo. Ele tinha este poder, só não utilizou naquele momento com o seu corpo, porque não havia necessidade. Outros que nós vemos aqui para a glória de Deus. Então, ele esvaziou da sua glória. Então, nós sabemos que esvaziar aqui e deixar de alguns privilégios, certo? Quando de sua encarnação, então, no ventre da Maria, ele se tornou homem. Filipenses 2,5 vai dizer isso. Conforme podemos atentar pelo versículo já mencionado, o Senhor Jesus, o seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos, sempre que necessário. Está vendo aí? A sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que, desde mais remota eternidade, desfrutava no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Está vendo aqui? Ele era e é Deus. Esta capacidade foi dada aos seus discípulos. Os seus discípulos abriram o coração para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Como nós lemos aqui lá no capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus lembrando daquela glória que existia antes da fundação do mundo, na eternidade com Deus, lembrando daquela glória. Então, é claro o versículo, irmão, é claro a palavra de Deus que diz que Jesus vaziou, deixou alguns privilégios. Então, para fechar aqui, eu quero ler com os irmãos no livro de Filipenses, aí tu abre a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 2, o versículo 5 ao versículo número 11. Deixa eu ler aqui com os irmãos. Filipenses 2, 5, 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, está vendo? Como diz que esse sentimento tem que estar na nossa vida, junto com o nosso ministério. Que sentimento é esse? De humildade, tá? Que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação, não sei por usurpação de ser igual a Deus. Agora você lembra que o diabo, que Lucifer, ele tentou de todas as maneiras ser igual ou maior do que Deus. Ele mesmo tentou tomar o trono de Deus à força, com suas palavras, com o privilégio que ele tinha recebido de Deus Todo-Poderoso. Ao contrário de Jesus Cristo, ele aniquilou-se e não quis ser como Deus, nem como ele mesmo era anteriormente, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Que maneira? Fazendo semelhante aos homens. Esvaziou de toda a sua glória, não deixou de ser Deus. E quando ele se achou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Está vendo, irmãos? Como Deus, ele abençoa o homem que confia nele, que se humilha, que sabe que a vida dele não é nada sem Deus. As pessoas às vezes começam a pregar bem, falar bem, cantar bem, acham que isso é privilégio dele, mas a Bíblia diz que tudo foi dado por Deus na nossa vida. Então ele esvaziou, deixou alguns privilégios e veio aqui na face dessa terra porque nos amou e nos ama. Ponto 2, a concepção, a encarnação, o nascimento de Jesus, dos filhos de Deus, não pegaram Israel de surpresa, pois o judeu sabia pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de toda a evidência bíblica, vieram a rejeitá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para os meus aqui, de primeira mão, antes de nós lermos aqui o restante dos tópicos. Jesus não faz nada sem antes avisar.
nem os teus servos e nem a humanidade. Ele avisa através dos fatos, dos sinais, através da palavra para aqueles que leem e acreditam. Então, quando Deus estava preparando já o Salvador, que já, na verdade, desde a fundação do mundo já estava com esse propósito, salvar porque Deus é onisciente, o Senhor, ele já conhecia, tá, de todas as coisas. E ele preparou, certo? Preparou todo o caminho de Jesus Cristo. Nós vemos desde lá do Gênesis, Deus falando que ia levantar a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Aquilo ficou já gravado no coração de Adão, que é uma promessa que transferiu para os seus filhos, consequentemente para os outros que viriam, certo? Chegando até Moisés e a revelação de Deus, o qual escreveu o Pentateuco. Depois foi levantado os profetas, né, que falaram a respeito do Messias, do Salvador que viria. Então o povo estava preparado, inclusive o povo gentio também, eles sabiam dessa esperança de Israel. Eles sabiam que Israel aguardava um Salvador diferente de todos, que viria dos céus. E então nós temos aqui, né, uma mensagem gloriosa da parte de Deus, que Jesus Cristo vai voltar agora para buscar a tua eleita, a tua amada igreja, e não pode pegar ninguém de surpresa. Sabe por quê? Porque a igreja está pregando a palavra. Olha, há mais de 2000 anos atrás, temos falado que Jesus Cristo há de voltar. A Bíblia tem nos revelado isso, nós temos pregado nas praças, nas igrejas, em casa, temos ouvido louvor dizendo, Jesus vai voltar, né? Então o povo de Deus sabe disso. Quem não se prepara é porque está desapercebido quanto às coisas de Deus. Mas nessa lição, nesta manhã, nós devemos preparar mais o nosso coração. Com os sinais que temos visto, temos que preparar mais o nosso coração, porque Jesus virá, né? Então, olha só, ponto 1 vai, Jesus estava no seio do Pai, que estava junto do Pai. Antes da sua encarnação, quer dizer, antes de Jesus vir na terra, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1, versículo 18, vai dizer, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Alguém pode dizer que Jesus veio aqui na terra, né, encarnou, veio fazer esta obra, porque não tinha nada que fazer no céu. Isso é uma mentira muito grande. Isso é coisa do adversário da nossa alma, que é mentiroso. Jesus não estava inativo, tá? Jesus estava em plena ação, ele ajudou na criação do universo, na criação do exército celestial, ajudou na criação do paraíso, ajudou na criação do homem, ajudou em tudo, mas estava presente em todo momento. Existe um universo para ser administrado, existe um exército seu para ser administrado, existe galáxia, existe tantas outras coisas mais que ainda vamos conhecer depois desta vida. Então Jesus não estava inativo, estava no canto, isolado, falando, não vou lá porque eu não tenho nada que fazer aqui, de maneira nenhuma. Pelo contrário, sendo ele eterno e Pai da eternidade, ele participou ativamente da criação do mundo. João 1:3, ele é o verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada que existe existiria. Então, Evangelho de João 1, versículo 3, que eu vou ler aqui com os irmãos, 1, versículo 3, aqui, que fala, sem precisar de nenhuma explicação a mais, que ele estava bem presente. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É a participação de Cristo em todas as obras de criação de Deus. Ponto 2 vai, profetizando
no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada no Antigo Testamento, no Gênesis, ele é a semente da mulher, em Malaquias o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada. É de Abraão, é a de Davi. Então, é aquilo que nós falamos, já tinha sido profetizado que Cristo viria, profetizado por Israel, profetizado pelos profetas, os livros de Malaquias, de Isaías e de Gênesis, e até o livro de Malaquias está dizendo, no Velho Testamento, da chegada do Messias. Então, inclusive, João Batista, que era o precursor, que era aquele que começou a grande pregação, a voz que clamava do deserto, né? A voz que clamava no deserto, ele anunciou, está chegando aí o Salvador, prepara, porque ele vai cobrar, tá? Ele está vindo aí e devemos aí atentar para isso aí, tá certo? Outro ponto aqui, irmãos, adiantarmos, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, de fato. A sua humanidade volto a repetir, não era ilusória, mas real, tá? Era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso, tá? Não tem nada de espiritual naquele momento. Maria sentiu dor, Jesus permaneceu os 9 meses no ventre de Maria, cresceu, como diz a palavra, uma semente, e veio nascendo, veio crescendo, passou-se os meses, ela se cuidou. Então foi normal o nascimento do Senhor Jesus, não apareceu simplesmente, né? Ele veio a nascer como qualquer ser humano. O seu nascimento foi tão natural como o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e teve sede, como está escrito na palavra de Deus. Jesus teve fome por várias vezes e sentiu sede naquele deserto escaldante. Então, irmãos, ele não era de maneira nenhuma o corpo de Jesus apenas ali de fachada, de ilusão, mas algo que realmente veio para mostrar, porque Jesus é a verdade, ele não veio para mostrar nada aqui falsificado para nós. Ele sofreu, diz a Bíblia que ele chorou, ele teve sentimento, ele teve alegria, né? E nós sabemos disso aí. No jardim, por exemplo, da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, ele tinha alma, ele tinha espírito. Então isso nós não podemos esquecer jamais, porque existem os falsificadores da palavra de Deus, que vai dizer que não. Inclusive a palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que disser que Jesus veio espírito é maldito, tá? Porque Jesus veio em carne. É muito sério isso, irmãos. Então nós aprendemos da palavra para nós não errarmos e falarmos besteira por aí. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, a gente vê que é o diabo utilizando a sua boca, dizendo que Cristo veio espírito, por isso ele resistiu tudo isso aí, suportou a cruz. Quero dizer que, conforme a história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi morto à espada, né? E muitos foram lançados na arena dos leões, muitos perderam suas cabeças. João Batista perdeu sua cabeça por amor de Cristo. Olha, ele foi melhor do que Cristo, afinal de contas? Ele era um divino, por acaso? Não, a fé deles, a certeza em Cristo Jesus, que levou a sua vida, né? O seu cordeiro, como diz a matança. Então Jesus, ele sofreu todas as dores que um homem, que um ser humano poderia sofrer. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vamos partir para outro ponto aqui, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas,
ao escrever aos Gálatas, ele vai dizer que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, tá? E os irmãos que tiveram revista lá, acompanharam em casa, diz assim, ó, ao escrever os Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, olha só, continuando aqui, Jesus nasceu entre três culturas, como diz aqui, de Israel, dos gregos e dos romanos. Então, a gente vê que os gregos influenciaram muito, tá, a humanidade através da sua filosofia, através do seu conhecimento, através da sua inteligência. Os romanos, por sua vez, estavam no domínio na época de Jesus, mas eles queriam alguma coisa dos gregos, né? A inteligência, a sabedoria. E Israel, que era o povo escolhido de Deus, que tinha um compromisso, através da sinagoga, pregar o Deus vivo. Então, quando diz aqui que Jesus nasceu na plenitude do tempo, significa o seguinte, que Jesus nasceu no tempo certo, no tempo de Deus. Alguém pode dizer, mas Jesus nasceu no tempo em que Roma governava, quando o povo de Israel estava sob o domínio romano, já nasceu nesse sofrimento, seria melhor se nascesse antes ou se nascesse depois. Não, ele nasceu no momento certo, escolhido por Deus, onde os gregos trouxeram a sua língua, né, a sua filosofia estava ali em alta. O Senhor veio com a palavra gloriosa sobre aquela nação, confundindo toda a filosofia, né, sobre os romanos, confundindo o seu poder, sobre os judeus, mostrando que eles precisavam acreditar que Jesus era o Messias, o Salvador que viria para a glória de Deus. Agora o ponto 5, irmão, diz assim, Jesus é apresentado ao mundo em Israel. Deus escolheu uma nação, tá? E essa nação foi Israel. Assim como Deus às vezes escolhe um homem, tá? Como diz lá a palavra, escolhi dentre a nação um homem para que pudesse estar na brecha e não achei. Então Deus sempre vai escolher um homem, com certeza. Isso não é fazendo acepção dos demais, mas Deus quer mostrar que Ele tem poder para dar a qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós, assim como deu no passado, dá no presente. Deus hoje tem dado o seu poder para a sua igreja. A função de Israel, que era de apresentar ao mundo gentílico o Salvador, né, que eles conheceram, passou, tá? Passou. Deus agora dá este privilégio para a igreja do Senhor Jesus. Olha, irmãos, uma coisa, Israel falhou, a igreja não vai falhar. Você faz parte da igreja, você não pode falhar, você tem que se interagir com a igreja, você que tem que estar unido, porque a única solução aqui na terra, a única salvação nossa aqui nessa terra é a igreja fiel do Senhor Jesus, que nos leva à presença do Pai glorioso. Então, é a única solução, a única salvação nossa é a igreja do Senhor Jesus. Está fazendo papel aqui na terra especial de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, Israel aqui, ele é apresentado, né, é apresentado Jesus para ele pudesse estar assim apresentando o mundo, mas falhou. E a pergunta é, você vai falhar? Cuidado. Jesus já está voltando. Então, o ponto 3 diz assim, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? É a pergunta para você responder depois do que nós comentamos aqui e diante daquilo que você já estudou. Ele era ou não semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós. E melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Ponto 1. A humanidade de Cristo. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente. Está vendo aqui, irmãos? Se Jesus estava no corpo aparente só para mostrar, Jesus se fazia mentiroso. Tá? Jesus estava mentindo para você, mentindo para nós.
aquele momento que ele estava lá sofrendo, chorando, seria hipocrisia? Claro que não. Aí está a nossa fé, aí está a nossa crença. Jesus é o nosso amigo perfeito, ele não mentiu para nós em nenhum momento. Quando ele sofreu na cruz do Calvário, houve algo verdadeiro ali, para nos salvar, para perdoar nossos pecados. A humanidade de Jesus não era, então, aparente. Ele não usou da sua divindade para suprir suas carências. A Bíblia fala, é clara, falando, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Ele não usou todo o teu poder para fazer as coisas ali, e comer e beber. Então nós vemos o seguinte, Jesus usando o seu poder para suprir a necessidade das pessoas. Quando Jesus ele transforma aqueles 5 peixes, 2 pãezinhos, multiplica, ele não estava pensando nele, pensando na multidão, porque isso lhe chegou ao conhecimento. Senhor, a multidão está aqui, não podemos despedi-la, certamente perecerão no deserto. E Jesus então multiplicou o pão, multiplicou o peixe para as pessoas. Ele se privou por causa de mim e por causa de você, irmãos. Então, a humanidade de Jesus é perfeita, tá? O Satanás, o diabo, tentou Jesus em todos os minutos para que ele voltasse a ser aquele ser que ele era lá na glória com o Pai. Porque sabia que se ele tomasse daquela glória que ele deixasse aquela humildade dele, ele falharia nos seus planos divinos. Aleluia, mas o Senhor Jesus, aleluia, foi verdadeiramente um homem perfeito. Ponto 2 aqui, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão na plenitude da sua humanidade. Venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. É importante saber que ele venceu a carne por nós. Ele não precisava vir aqui na terra, tá? Porque o Senhor Jesus é Deus. Ele era Deus, não precisava. Ele quis vencer aqui para dizer que é possível para o homem vencer todas as tentações. É claro que nós somos muito falhos. É por essa razão que no livro de Hebreus está dizendo que Jesus ele intercede por nós como nosso advogado, tá? Dizem, filhinhos, João, na primeira epístola de João, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado para com o Pai. Tá vendo? Jesus já conhece a nossa falibilidade e sabe que nós poderemos, em algum momento da nossa vida, pecar e falhar, mas Ele estará conosco, nos defendendo, se nós nos arrependermos. Irmãos, quando Deus fez Adão e botou no paraíso, Deus queria cumprir o propósito na vida de Adão, aquele propósito que Ele está cumprindo através de Jesus Cristo. É isso que está dizendo. O último Adão, ele falhou, fracassou. O Adão não foi feito para fracasso, para ser fracassado. Ele foi criado por Deus, sabendo que para que ele pudesse povoar a terra, tá? Para que a terra povoada, dentro da doutrina de Deus, dentro da palavra de Deus, tivesse a mesma intimidade que Adão tinha. Imagine que Adão não tivesse pecado, nem Eva, a intimidade que os homens da terra teriam seria a mesma intimidade que Adão tinha com o Pai no paraíso, essa mesma intimidade. Então isso era o propósito de Deus com a vida de Adão. Mas Adão falhou, porque errou e pecou. Então é necessário que viesse agora um outro Adão. Por isso que a Bíblia fala do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que ele foi tentado e não pecou e cumpriu o propósito de Deus. Está vendo? O diabo não pode de maneira nenhuma vencer. Supostamente vence algum minuto, mas com certeza ele vai perder toda a batalha, né? Então o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio para cumprir o propósito que Adão teria que cumprir
no passado. Adão falhou, mas Jesus Cristo não falhou, porque foi um homem perfeito. Ponto 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como nós já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola dos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Então, o sacerdote perfeito, ele não poderia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, se ele quisesse, assim, ser recebido por Deus e apresentar a humanidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Então diz que o Senhor, ele, quando veio sobre Maria, sobre a vida de Maria, e colocou a semente no seu ventre, aquele estava impedindo completamente qualquer tipo de relacionamento, dizendo, isso aí significa o seguinte: parte Deus e parte homem estaria nascendo aqui na face desta terra. Então, isso aniquilou completamente, nós vemos aqui através da Bíblia, o pecado original que todos os homens, quando nascem, recebem pelo pecado de Adão e Eva. Então, aniquilou ali, naquele momento. Jesus agora cresce, sofrendo todas as tentações e resistindo todas elas, sempre na palavra de Deus, sempre na oração, sempre na vigilância. Por isso foi feito, aqui como diz o livro de Hebreus, um sacerdote especial, inocente, imaculado e preparado, separado dos pecadores, e foi feito mais sublime no céu. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava nos seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Então, meus queridos e amados irmãos, nós fechamos aqui, nesta manhã de domingo, a nossa escola bíblica dominical, conhecendo um pouco mais sobre Jesus, o homem perfeito, para a glória de Deus. A conclusão diz, olhando firmemente para Jesus. Então, se ele é o homem perfeito, o Senhor, nosso sumo sacerdote, nós devemos olhar firmemente para Jesus. Quando nós olhamos firmemente para Jesus, nós não vamos engasgar nessa vida, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Chegamos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, tanto aqui na terra quanto no céu. E por Ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. E seja louvado o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Então, meus queridos e amados irmãos, não se esqueça, de olhar para a pessoa bendita de Jesus Cristo, seus feitos, suas ações, suas palavras, suas orações, e se moldem, nessa pessoa bendita, que certamente você vai ter a sua vitória para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Nós vamos estar orando aqui e encerrando, porque alguns irmãos podem estar cansados agora, de estar aqui ouvindo o pastor Fábio, mas nós vamos orar a Deus, e eu já quero fazer um convite aos irmãos à noite, às 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado, em nome do Senhor Jesus, Nós queremos nos soltar mais, ficar mais tranquilo, mais à vontade,
para nós falarmos a palavra de Deus, né? Mais livre da câmera, ficar mais aqui como os irmãos conhecem. Estaremos pregando a palavra, estaremos louvando a Deus, estaremos orando. Eu quero convocar os irmãos para duas coisas, irmãos. A primeira, eu quero que os irmãos orem, mas orem muito mais do que vocês oraram antes. Ore muito a Deus na sua casa. Se você não tiver participação de alguém na sua casa, ore você, clama a Deus, né? Não seja agora uma pessoa egoísta, orando só por você. Nossa nação precisa da sua oração. Nossa igreja, para as igrejas da face da terra, precisa da tua oração, tá? Nossos velhos, os doentes, enfermos, precisam da oração. Vamos clamar a Deus, em nome de Jesus, e pedir ao Senhor que nos ensine a orar neste momento, porque Deus está trabalhando, tá? Deus está trabalhando, nós temos que entender tudo isso aí. E a segunda coisa, não podemos deixar de meditar na palavra de Deus e participar nos nossos cultos. Pelo menos nós vamos ver os irmãos, né? Eu estou vendo os irmãos, aliás, os irmãos estão me vendo, mas eu não posso vê-los por enquanto. Mas, em nome de Jesus, vai chegar o dia que nós poderemos estar frente a frente, cara a cara com nossos irmãos. O apóstolo Paulo falou assim: queria eu estar cara a cara com os meus irmãos, mas fui impedido até agora, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos orar, e à noite, às 8 horas, nós temos um encontro para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar orando então, para que Deus nos abençoe nesta manhã. Excelentíssimo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te agradecer, Senhor, por esta penúltima lição que podemos estudar aqui juntamente com o teu servo, Senhor. Não é da maneira que nós pensávamos, não é da maneira que nós queríamos no nosso coração, Senhor. Nunca imaginávamos que estaríamos, Senhor, longe, meu Pai amado, teus filhos e tuas filhas, mas aprove a Deus nos providenciar este momento, Pai, tão glorioso, de nós falarmos com os teus filhos, com o teu servo para a glória de Deus. Eu quero te pedir que o Senhor nesta manhã abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, repreende o medo do teu servo, o pavor, Senhor, repreende, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a ansiedade, repreenda, Senhor, em nome de Jesus, todo o mal que vem lá de fora, tentando nos atingir. Eu me lembro, Deus, que o teu povo no Egito sabia o que ia acontecer lá fora, porque o anjo da morte passou, mas estava na tua casa adorando, glorificando o teu nome, meu Pai, protegido pelo sangue na vega da porta. Assim nós estamos também, Senhor, guardado e protegido pelo Senhor Todo-Poderoso. Nos nossos lares nós podemos adorar e bendizer o teu nome. Deus, conceda ao teu filho a saúde, conceda ao teu filho, Deus amado, a cura, conceda ao teu filho a paz, ó Deus amado, ó Deus, conceda ao teu filho as bênçãos do Senhor Todo-Poderoso. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Despede o teu povo debaixo da tua graça e nós esperamos a tua volta, Senhor, em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso e maravilhoso amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus, aleluia, ser com todos que amam e aguarda a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a igreja, irmãos, que aguarda, que espera, ansiosa pela volta de Jesus, diga amém. Abençoados em nome de Jesus. Amém.